Olá, povo de Deus, quinta-feira santa da Páscoa, 14 de abril de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 12, de 1 a 8, 11, 14, primeira carta aos Coríntios 11, 23, 26 e João 13, de 1 a 15. A leitura do livro do Êxodo descreve hoje a refeição que o povo de Israel deveria fazer com muitos detalhes para celebrar sempre a memória da libertação da escravidão do Egito. Tal refeição deveria reunir toda a família, que neste caso é um clã, uma família estendida, aberta. E se a família não for suficientemente numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo. E do cordeiro imolado tomareis um pouco do seu sangue, untareis marcos e travessa da porta nas casas em que o comerem. Comereis a carne nessa mesma noite assada ao fogo com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com rins cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que é a vez de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Essa leitura do segundo livro da Bíblia, o Êxodo, nos remete a uma experiência por demais significativa do povo de Deus. Uma refeição recordativa da Páscoa, da passagem libertadora que os tirou da escravidão do Egito. A festa da Páscoa era primitivamente um ritual realizado por pastores para proteger dos espíritos maus a família e o rebanho. Eles matavam um animal e com o sangue dele tingiam a entrada da tenda. Com o êxodo, o ritual adquire sentido novo. A Páscoa será a lembrança perpétua do Deus vivo que, para libertar o povo, derrota o opressor e seus ídolos. Neste contexto, os espíritos maus são tomados como a passagem do próprio Javé. Ele vem para fazer justiça, punindo o opressor e protegendo o oprimido. Assumida pelos cristãos como festa principal, a Páscoa será a lembrança permanente de que Deus liberta seu povo através de Jesus Cristo, o novo Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 11, de 23 a 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso, que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Frente a um conflito surgido na comunidade por causa das disputas em torno da ceia comunitária, Paulo relembra a instituição da Eucaristia. É a primeira narrativa da ceia do Senhor no Segundo Testamento. A Eucaristia é memória permanente da morte de Jesus como dom de vida para todos. É a celebração da nova aliança, isto é, da nova humanidade que nasce da participação no ato de Jesus, não só no culto, mas na vida prática. Por isso, a comunidade que celebra a Eucaristia anuncia o futuro de uma reunião de toda a comunidade. João 13, de 1 a 15, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu-lhe Jesus: agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente meus pés, mas também as mãos, a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. A morte de Jesus abre passagem para o Pai e testemunha o amor supremo que mostra o sentido de toda a sua vida. O gesto de Jesus é ensinamento. A autoridade só pode ser entendida como função de serviço aos outros. Pedro resiste, porque ainda acredita que a desigualdade é legítima e necessária, e não entende que o amor produz igualdade e fraternidade. Na comunidade cristã existe diferença de funções, mas todas elas devem concorrer para que o amor mútuo seja eficaz. Já não se justifica nenhum tipo de superioridade, mas somente a relação pessoal de irmãos e amigos. Celebramos dessa liturgia maravilhosa em meio à semana tão marcada pelas dores, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. A mesa eucarística é profética, pois ela anuncia que todos devem ter acesso a essa mesa da comunhão e do amor, mas ao mesmo tempo denuncia que há muitos irmãos afastados dela pelo rigorismo de muitos clérigos que se agarram às pregações morais e puristas. E denuncia ainda que há outras mesas das quais os pobres são afastados pelo sistema capitalista excludente, que empurra inúmeros pobres para fora do convívio fraterno. E o sacerdócio, longe de ser exclusivo de uma casta, é de acesso generalizado a todos os batizados. Por isso é preciso dessacerdotalizar um grupo e tomar uma postura inclusiva, fazendo com que todos os batizados assumam o sacerdócio comum de todo o povo de Deus. Infelizmente, a Igreja Católica, com o passar dos anos, supervalorizou o sacerdócio somente dos ministros ordenados, criando um grupo excessivamente privilegiado e concentrador de todos os ministérios. É urgente assumirmos a dimensão do lava-pés, para que resgatemos a dimensão de uma igreja da toalha.
O gesto do lava-pés é exemplar para todos os seguidores de Jesus Cristo. Constitui um dos gestos mais expressivos da missão e da identidade para aqueles que querem exercer algum serviço em sua comunidade. É revelação e ensinamento. É amor e mandamento. É gesto vida, gesto horizonte, gesto luz. A cena do lava-pés revela profundidade e mútuo dom e acolhimento, comunhão e pressentimento. É um gesto profético, repleto de generosidade e de humildade. Jesus está no meio das pessoas como aquele que serve. Por isso, despoja-se do manto, sinal da dignidade do Senhor, e pega o avental, toalha, ferramenta do servo. É o Senhor que se torna servo. O amor-serviço tem como primeiro símbolo o avental. Jesus faz a igreja passar das casulas para o avental, da arrogância majestática para a humildade do serviço. Eucaristia e lava-pés são duas dimensões de uma única ceia, em que Jesus nos revela verdadeiramente que o amor é serviço. Um beijo no seu coração.